revista nossa, do GT Epiteto, e hoje trazemos o Marcos Silva, que é doutor em filosofia pela PUC do Rio, mestre em filosofia também pela PUC do Rio, e atualmente é professor da Federal de Recife, do Departamento de Filosofia da Federal de Recife. E ele está aqui dentro dessa ideia do GT Epiteto de aglutinar não apenas pessoas que estudam diretamente Epiteto, mas pessoas que estudam estoicismo e filosofias irmanadas. E, nesse sentido, ele está aqui como um cara que trabalha ativamente com a filosofia do yoga, né? Tanto no nível teórico quanto no nível prático, certo? Então, vamos fazer algumas perguntas a ele e depois entramos mais nessa questão do yoga. Bom, em primeiro lugar, Marcos, qual a sua formação exatamente, né? E onde você nasceu? Então, olá a todos, muito obrigado pelo convite. Aldo é um bom, grande amigo aí de Aracaju. Joelson estou conhecendo agora também. Parabéns, acho que pelo GT de vocês e pelo canal no YouTube, eu acompanho. A lista também de e-mails do Pórtico eu também acompanho. Eu não sou muito ativo porque eu sei pouco de estoicismo, mas fico parado tentando entender coisas e curioso, neófito. Bem, eu sou atualmente professor aqui da UFPA, né, de Pernambuco, do Departamento de Filosofia, como Aldo apresentou. Eu sou bolsista de produtividade do CNPq, acho que isso é importante falar também, porque eu acho que tem muito poucos negros e professores do Nordeste com esse tipo de bolsa, de produtividade, sendo reconhecido os pares, né, os colegas, isso que se toma como uma espécie de elite aí da pesquisa aqui no Brasil. Infelizmente, somos muito poucos e eu acho que isso tem que ser dito para que incentive mais e a gente consiga mais, né? A minha pesquisa é basicamente direcionada, a pesquisa acadêmica é direcionada para a filosofia da lógica, filosofia da linguagem, onde eu publico coisas, né? Especialmente com inspiração, uma inspiração que eu chamo de neopragmatista, porque eu sou inspirado no segundo Wittgenstein e no Robert Brennan, que é um filósofo contemporâneo lá de Pittsburgh, com quem eu tive a oportunidade de estudar também há 2 anos, num excelente departamento de filosofia, assim, óbvio que eu falo de agência, eu falo de prática, usos em comunidades, indivíduos em interação com o meio e com outros indivíduos, mas eu não falo isso a partir dos pragmatistas clássicos como Peirce, o James e o Dewey. Eu uso mais as inspirações do segundo Wittgenstein e do Brennan. Essa é basicamente a minha formação. Assim como você disse, meu mestrado, a graduação foi na UFRJ, eu entrei em 2002 na graduação lá e comecei a cursar letras também, letras clássicas, por isso que eu tenho simpatia também para esses estudos de línguas clássicas lá na UERJ. Mas depois eu abandonei porque filosofia me atraía muito mais, assim. E não dava para fazer as duas coisas simultaneamente. Depois eu fui fazer mestrado na PUC do Rio, porque eu fui atrás do Luiz Carlos Pereira, que é o meu orientador. Eu queria estudar com ele. Como ele era da pós de lá e não mais da UFRJ, eu fui atrás dele. Mas eu encontrei um excelente lugar. Acho que foi a universidade que eu mais fiquei vinculado, né? Porque eu fiz parte do doutorado lá também. Aí tive um período também longo na Alemanha, um Big Mac, um sanduíche imenso lá, quase 2 anos. Uma cidade bonita chamada Leipzig. Eu tenho muito orgulho também de ter ficado lá. É isso. Aí eu voltei, defendi em 2012, né? Eu acho que vale falar que a minha ascensão acadêmica ela é basicamente fruto do investimento importante, relevante
de um governo progressista, né, no órgão federal, que investiu maciçamente na expansão, na consolidação da academia, né. Eu acho que eu entrei em 2002, exatamente nesse momento da ascensão do Lula, né, onde a UFRJ, o IFIX, né, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, tinha a biblioteca fechada durante 2 anos, cheia de professores substitutos, sucateado. Eu fui morador do alojamento estudantil da UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Morei lá durante 4 anos. Eu vivi basicamente de bolsas. Eu brincava que era estudante profissional. Brincava e tinha orgulho, né? Eu era pago para estudar. E era a maneira que eu encontrava de me desenvolver, assim, né? Eu acho que eu dei sorte em função do governo, que eu acho que sem isso eu não teria, de alguma maneira, eu acho que no meio do caminho muito longo, né? Eu teria desistido em algum momento, eu acho. E eu entrei como professor. Meu primeiro trabalho como professor efetivo foi na UFAL, em Alagoas, Maceió. Tenho muito carinho por lá também. Depois, antes disso, eu tinha ficado 2 anos e meio em Fortaleza. Eu gosto do Nordeste, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso. Aí, na UFAL, eu fiquei 3 anos lá na graduação, no departamento de filosofia da UFAL. Quando eu entrei na UFAL foi exatamente no impeachment da Dilma, o golpe da Dilma, contra a Dilma, o golpe parlamentar. E então, eu fiz exatamente o meu período de formação acadêmica, com bolsa de PIBIC, alojamento estudantil, mestrado, doutorado com bolsa, pós-doutorado, doutorado sanduíche, tudo com financiamento do governo federal, né, com essas bolsas. Acho que isso é muito importante dizer. E quando eu entro na universidade, acaba esse ciclo, né? E começou esse ciclo de sufocamento e nos últimos 2 anos de ataque explícito à figura da universidade, da ciência e dos professores, né? Acho que essa é basicamente a minha trajetória. Você, Marcos, o seu ensino médio, o ensino primário, você fez aonde? Meu ensino primário foi no Rio também. Eu sou do subúrbio do Rio, eu sou da Zona Oeste carioca. Eu sou do Campo Grande, é um bairro na Zona Oeste e muito marcado hoje pela atuação ininterrupta e constante e perigosa das milícias. Eu conheço bem essas dificuldades lá, inclusive com tragédias pessoais, né? Uma tragédia pessoal envolvendo isso. O ensino fundamental foi numa escola particular, mas o meu ensino médio foi numa pública. Na verdade, eu sou técnico em patologia clínica. Nunca exerci, mas tive essa formação. Legal. E sobre as suas influências literárias na infância e na juventude? Quais são os seus principais, os seus escritores preferidos, incluindo poetas? Rapaz, eu não estava muito preparado para esse tipo de pergunta. Há muito tempo que alguém não me pergunta isso, assim. Eu acho que a minha referência de juventude em literatura, assim, foi o Machado de Assis, cara. Assim, eu acho que eu lia Machado de Assis como quem tinha fome, assim, e sede. Ele me nutria. Era um encontro de excelência da língua portuguesa. Era alguma coisa. Ele podia falar de qualquer assunto que eu estava lendo. É alguém que eu sempre admirei muita prosa, assim, né? Eu tenho interesse por forma, né? Estilo da escrita também. E eu tive sempre interesse também por literatos alemães, de filosofia alemã, né? Acho que desde da minha adolescência, assim. Acho que minha mãe sempre foi muito influenciada por, ela assim, gostava de ler Freud. Aí eu tinha minhas dificuldades com a minha mãe. Aí eu ficava discutindo Freud com ela. Acho que independente de Freud, eu queria era contrariar minha mãe, né? Rejeitar o que ela falava. Eu vejo isso pelo menos hoje, né? Retrospectivamente.
E do Freud você começa aí, lia Schopenhauer, Nietzsche. Aí descobri o Hermann Hesse também, que foi uma grande paixão que eu tive na adolescência. Eu tinha, eu acho que essa coisa meio de pesquisador já, né? Quando eu gosto de uma coisa, vai até o final e lê tudo. Fica procurando, não saber quando que o cara começa, quando termina, quando todos os livros e fases e tal. Já era uma portazinha para filosofia isso. Ô Marcos, eu fiquei curioso agora. É, por ser assim, gostar de literatura, estudo, como era a sua relação com os amigos, assim? Uma coisa, pô, era aquele cara que gostava, queria, vamos brincar, não, que eu tenho que ler. Sei, cara. Tipo, eu sempre. Uma boa pergunta. Eu não estava esperando responder esse tipo de pergunta, não, assim, É né? uma consequência do que você. Mas eu sempre fui introspectivo, cara. Eu nunca tive muita. Sempre fui meio voltado para dentro, né? Assim, muito ensimesmado, né? Meio casmurro desde pequeno. O Hermann Hesse tem uma frase boa, assim, né? Me identificava. Acho que acontece comigo. Ele precisou envelhecer para poder se tornar jovem, assim. Ótimo. Eu acho que eu nasci meio velho e depois eu fui ficando menos velho conforme fui crescendo, assim. Mas era isso. Eu sempre tive muito mais, assim, de jovem, eu sempre me vi no meio de mulheres, assim. Eu fui criado por mulheres, pela minha mãe, pela minha irmã. Tive pouco contato com meu pai e meu irmão mais velho sempre foi muito problemático. Então, eu fui criado por mulheres. Eu acho que eu sempre gostei do papo de mulheres. Elas falavam sobre literatura, poesia, arte, música, rock and roll, astrologia. Falavam sobre coisas astrais, assim, né? Eu achava interessante. Mesmo que eu não seguisse, eu gostava de estar no meio. Elas eram sempre gentis, muito mais gentis do que homens, né? Homem é um bicho estúpido. E aquela coisa meio competitiva e tal. Concordo plenamente. Mulheres sempre foram mais agradáveis. Até hoje, assim, às vezes eu tô num lugar novo e vou conversando, quando eu vejo eu tô numa roda de mulheres, assim. Porque mulheres são mais agradáveis, são mais gentis e mais inteligentes. Certamente, certamente. É isso, eu acho que eu tive essa... Sua mãe era professora? Você falou que ela gostava de ler. Não, minha mãe é curiosa. Minha mãe é curiosa. Legal. A gente vai envelhecendo e a gente vai dando mais valor aos pais, né? Certeza. A gente consegue entender a influência deles e tentar cuidar um pouco mais deles e da memória deles. Ela é viva, tem 70 anos, está no Rio. Ela é uma pessoa especial, assim. Ela vem do interior de Minas Gerais, e uma família de muitas crianças e muita pobreza, e pouca ensino formal. Acho que ela, assim, de mais de 15 irmãos, ela é uma das únicas que teve ensino superior. Ela se formou aos trancos e barrancos em direito, né? Mas exerceu pouco. Acho que nunca chegou a ser afiliada na OAB. Mas assim, ela sempre foi buscadora, eu acho, né? Do jeito dela, buscando coisas, interesses em astrologia, interesses acho que muito interessante, eu jovem, eu com 10 anos de idade, eu já tinha uma mãe que era vegana, assim, né? Isso na década no começo da década de 90 é um negócio que não era fácil, né? Ser vegano hoje em dia já é difícil, né? Em função do que é apresentado, do que é disponível, né? É muito inconveniente várias vezes. Há 30 anos atrás era mais difícil ainda. E ela gostava dessas coisas esotéricas, teosofia, Krishnamurti. Eu lembro que eu fui com ela jovem, muito jovenzinho, no templo Hare Krishna, e achava fascinante aquela coisa das pessoas muito felizinhas, né? Achava aquilo que me impressionava, assim, né? A religião era um negócio meio casmurro para mim, mas lá elas brincavam, pulavam, e cantavam, estavam todos comendo, celebrando. Eu achava aquilo muito interessante, né?
Isso não Aliás, tem. eu não posso deixar de observar que a minha melhor refeição da minha vida foi uma refeição Hare Krishna, que eles são vegetarianos, né? É a E praçada. A praçada não é só não é comida, tipo, é uma oferenda, é um tipo de ritual no qual você cozinha para os deuses, né? Para Krishna, né? É um E elemento devocional. Steve Jobs, né? Ele fazia, na época que ele estava na universidade, ele fazia várias refeições em um templo, Hare Krishna, né? Em uma entrevista, ele disse que ele andava muito para poder fazer essa refeição. Ele adorava, né? Essa comida. Você falou algo agora, eu lembrei disso. Né? É. Steve Jobs Acho também que adorava. esse elemento devocional, isso é bonito, né? Uma coisa que a gente não tem por essas os templos implicações. indianos, né? Muitos É, templos indianos têm um restaurante, bom templo, né? Um é. restaurante vegetariano. Parece que é comum haver isso lá. Faz parte do que é um templo para eles, né? Você tem razão. Inclusive tem um turismo que a gente faz na Índia. Eu pude visitar a Índia agora em dezembro e janeiro. Você vai para templos esperando o almoço lá. Eles dão almoço, a praçada para pessoas vegetarianas, né? Coisas muito saborosas. Aí fica uma fila de pessoas esperando a praçada. Você pode visitar no templo no horário do almoço. Então, é meio nojento, né? Porque, sei lá, tudo na Índia é meio, para gente, para os nossos olhos, não tem lá muita higiene, assim, né? Sob a nossa perspectiva. É muito fácil você ter infecções alimentares lá. Mas tem isso. Acho que esse elemento devocional é algo que também se perde na nossa cultura, infelizmente, e nessas. Estou lutando aqui para achar uma palavra melhor, mas essas consequências, digamos, ruins, históricas dessa modernidade, né? No qual a gente se meteu. É verdade. Falando de Índia, qual a sua cidade do coração? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu não estou acostumado a receber essas perguntas. Minha cidade do coração. Se de bate pronto, eu nasci no Rio, mas não é o Rio. O Rio carioca, é meio bairrista. Eu nunca fui muito identificado com a cultura carioca, assim, né? O meu Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro de Machado de Assis. Eu gostava de estudar no IFIX para ir andando também pelas vielas lá, vielas do Rio, no centro do Rio, para ficar vendo os lugares que Machado passava, tal, entrar nas igrejas, não por essa questão devocional religiosa, porque eu achava bonito e silencioso. Eu acho essa coisa, Machado de Assis e não Bezerra da Silva, e não essa coisa do malandro, que também sempre me irritou muito. Eu só fui entender que isso me irritava, que não era minha, eu tentava me colocar nessa posição, mas nunca conseguia, eu era sempre fracassado nessa coisa. Quando eu fui para a Alemanha, morar na Alemanha, aí foi a identificação na hora, assim, pra mim. Entender que eu não precisava ser carioca, assim, né? Pelo menos esse estereótipo de carioca, eu não precisava me forçar a ser, né? Eu gostava de trabalho, eu gosto de dedicação, eu gosto de foco, disciplina, pontualidade. Então no Rio é muito difícil, né? Agora, qual é a cidade do meu coração? Não tem cidade do meu coração, não. Pra falar a verdade, eu gosto de estar nas cidades onde eu estou. Eu tento aproveitar as cidades. Eu tenho muito interesse pelo Nordeste, eu acho que sempre tive. Eu lembro que na graduação, é muito ingênuo na graduação. Aliás, para fazer filosofia tem que ser ingênuo, né? Você tem que ter uma dose de ingenuidade muito grande mesmo. Fico vendo os meus alunos agora, eu fico, poxa, é mesmo, tem que ter muita paixão, muito entusiasmo, juvenil para fazer um negócio como esse. Na graduação eu falava para meus colegas que eu queria estudar filosofia e ser professor no Nordeste. Eu falava isso. Nunca nem tinha pisado no Nordeste. Era um negócio esquisito, uma ligação. Em algum momento eu fiz uma viagem, a primeira viagem foi para Salvador, também bancada pela universidade, acho que na graduação, para algum evento lá. E ela foi bancada por professora. A professora fez uma vaquinha com outras amigas para me enviar para um congresso sobre Schopenhauer na Bahia. O que é um oxímoro, né? A Bahia é toda luminosa, Schopenhauer é todo sombrio. Mas foi muito divertido. Eu lembro que fui de ônibus muitas horas. Chegando lá, a primeira coisa que eu ouço é: começa a chover, a mãe fala para a menina:
Venha cá, Brisa, venha. Tá chovendo, com aquele sotaque lindo, aquela melodia. Pô, eu vou querer ficar por essas bandas aqui. Então eu gosto do Nordeste. Eu sempre queria vir para cá. Acho que realizei um sonho, que eu também não entendia muito bem o que era, né? Aí poder trabalhar aqui. Como eu nunca me identifiquei muito com o Sudeste, e menos ainda com o Sul, aqui é o lugar onde eu me sinto em casa, eu acho. Legal. E você, além você é filósofo analítico, né? Inclusive é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, não é isso? Pois é, cara, esqueci de falar isso. Mas além disso, você também tem uma relação especial com o yoga, né? Como foi isso? Como que você se chegou no yoga? Como se deu esse contato e como isso começou a ter uma significação na sua vida? Então, excelente pergunta. Bem, fazer o serviço primeiro. Então, eu sou vice agora da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Se inscrevam na sociedade. A presidente é a Sofia Stein, lá da Unicinos. Eu acho que nesses tempos muito difíceis a gente tem que permanecer unidos em rede, fortalecendo nessas instituições. Bem, yoga. Acho que, assim, é menos como eu cheguei no yoga. Acho que o yoga meio que se impôs, cara. Em certo momento, eu acho que eu estava esperando isso, né? E eu digo hoje, é esquisito dizer isso, mas acho que o que eu procurava na filosofia, naquele desejo juvenil, ingênuo, do adolescente Marcos, 17 anos, entrando na graduação lá do IFIX, pegando 2 horas de ônibus, passando pela Avenida Brasil para chegar no centro do Rio, era o que eu encontrei no yoga, assim. Eu procurava na filosofia o que eu encontrei no yoga agora, né? Eu estou encontrando, porque é uma descoberta diária disso. Eu acho que é a transformação, a emancipação, a liberação, sentido, né? Eu acho que na filosofia eu meio que dei sorte, porque eu consegui imitar meus professores, consegui ficar perto deles e de bons alunos e fui aprendendo o discurso, porque eu também não sabia o que significava. Mas eu não sabia nem que existia o que é mestre ou doutor, não sabia nem o que era isso, né? Aí, sorte que eu sempre tive uma admiração muito grande pelos professores, e aí ficava ouvindo, queria ficar perto, vendo o que eles faziam e tal, o que eles estavam trabalhando, imitava a maneira como eles falavam, e queria ler os livros deles, e queria ter aquela postura e tal. Aquela coisa. Acabou dando certo isso. Mas eu logo cedo na filosofia eu vi que não tinha isso, né? Essa coisa da transformação e liberação é bonito, mas não está lá, né? A academia é muito dura, né? Muito elitizada, muita competição, e um funil muito grande, né? Você tem que ter muita atenção para conseguir. Tem muito a ver com resultados e quantidade, infelizmente a gente tem isso também até hoje, a coisa da quantidade de coisas que você faz. Sentido e compreensão, acho que eu tive que lidar isso conceitualmente, mas na minha vida foi pouco, assim, né, na vida acadêmica, infelizmente. Não sei onde se perdeu. Mas também acho que na minha trajetória, acho que agora que tem um momento que você se descobre negro também, eu acho que mesmo não tendo algo como um racismo explícito, né, você tem uma espécie de racismo estrutural baseado nas instituições, no qual você meio que tem que se virar, senão você vai perecer. E eu tenho essa força, eu acho que eu tenho essa coisa de um sentido de sobrevivência muito forte também. E sendo negro do subúrbio da Silva, no IFIX, onde eu tinha colegas com nome de editora, nome de placa de rua, filhos de políticos e filhos de grandes artistas, né? Aldo também teve, né? Lá na PUC do Rio, né? Esse é um negócio espantoso, né? Tipo, tá numa sala com uma Buarque de Holanda, né? Um negócio impressionante. Eu da Silva Negão,
É, veja, então, acho que a academia me deu muita coisa, mas ela também me tirou muita coisa. Então, ela me quebrou muitas vezes e eu não sabia muito bem como lidar com isso, né? O nível de foco e de determinação, dedicação que você tem que ter para conseguir o que é fácil para outros, mas para você é impossível, né? Algo de entrada. Eu falo um pouco que é algo como tentar correr uma maratona uma maratona inteira de 41, 42 quilômetros. Não é fácil, né? Mas para quem é do subúrbio e não tem tradição familiar, acadêmica, nesse tipo de coisa, você vai fazer uma maratona de 41, 42 quilômetros, começando no quilômetro menos 15, cara. Tá? E tendo o mesmo tempo de todo mundo, assim. Então se vira, você vai ter que aprender tudo do zero, ok? Línguas e ter uma bagagem cultural para você conseguir ter penetração no diálogo, em literatura, essas coisas. Então é isso. Então eu tive que ter muito foco, muita determinação. Eu acho que e vencer muitos obstáculos, mas isso causa problemas também, né? Problemas de saúde, ansiedade, burnout, assim, era uma coisa que eu estava começando a me acostumar a ter, especialmente depois do doutorado, assim, que onde você fica basicamente in your own, by yourself, você e você mesmo no colo com o título de doutor, que na reintegração ao mundo real isso basicamente serve de nada, né? Especialmente em filosofia. Então, eu tive que trabalhar muito e ver que nada estava garantido. Depois de, sei lá, 4 anos de graduação, 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, estava tudo em aberto. E, mais uma vez, sem vínculo com a universidade, foi o lugar onde eu sempre tive, né? Eu completei 18 anos de universidade agora, desde a da graduação, ou seja, metade da minha vida, toda a minha vida adulta. E a universidade cobrou, acho que na base da minha saúde, né, com crise de ansiedade, burnout, uma espécie de cansaço crônico, né, problemas de insônia, agressividade. Acho que o tecido das minhas relações era a academia ocupava 80% de tudo que eu fazia, porque eu tinha que ter esse foco para conseguir as coisas que eu estava conseguindo, né? Então, acho que no final eu consegui esse pós-doutorado. Eu podia voltar para a Alemanha ou ir para Fortaleza. O André Leclerc me acolheu lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, quando eu estava, um grande filósofo analítico. Eu queria ir para o Nordeste mesmo, com uma bolsa de pós-doc. Mas aí que tá, aí você tem essas coisas. Eu estava trabalhando muito, publicando muito, eu estava em eventos, eu estava com meu currículo excelente, mas me sentia um lixo. Me sentia desconectado, assim, sem sentido. A coisa da publicação, de ficar contando citações, de referências. E olha que eu não estava nem pensando nas questões sociais, mas em mim mesmo. Assim, eu estava desconectado comigo, a questão do sentido, que eu me interessava lá em Schopenhauer, Nietzsche, essas coisas, e acho que em filosofia oriental também, que sempre me atraiu. Na graduação da UFRJ eu tive aula de filosofia oriental, assim, que é uma coisa interessantíssima para um jovem, né, da filosofia, com a professora Raquel Moviscovitz. A gente estudava Bhagavad Gita e coisas do taoísmo e tal, aí ficamos discutindo budismo. Eu lembro que na minha graduação eu meio que matava a aula também para vou falar isso que já. Aulas do Landim, né, lá da UFRJ, às vezes eu matava as aulas e subia na Santa Teresa porque tinha um templo budista lá. Eu gostava de ir. Aí pegava o ônibus lá no pé da Lapa, na Gomes Freire, onde a minha mãe mora agora, e subia a Santa Teresa e ficava lá no templo budista parado, assim. Eu achava legal, ficar no silêncio. Então eu sempre tive esse interesse, assim, mas o pragmatismo da academia me consumiu, cara. E a Alemanha também me consumiu, assim.
A Alemanha é muito pragmática, muito eficiente do trabalho, da disciplina, do entregar resultado. Acho que é um reduto capitalista, né, dessa instrumentalidade para você conseguir mais rápido, né? Isso para um jovem, para mim colocou mais lenha na fogueira. Claro que isso teve um papel muito importante para eu aprender várias coisas, né? Mas isso me afastou de mim mesmo por dentro, né? E me afastar de mim mesmo é interessante, né? Mas em um momento vai quebrar. É, você vai ter alguma crise, e a crise vai vir, psicológica, física, quando não são os dois. Até porque as duas coisas não estão desacopladas. E era isso que eu estava vivendo. Acho que meu currículo lá em cima e minha vida pessoal lá embaixo. Assim, né? Marcos, eu não sei se você já respondeu isso, mas o que foi que a yoga te devolveu que a universidade tirou de você? Acho que poder assim, de autonomia. Eu estava numa fase que eu não estava conseguindo tomar decisões mais. Então, eu acho que o meu poder de decisão, de autodeterminação, estava muito baixo. Eu era uma maquinazinha de produzir artigo e fazer evento. E basicamente era levado por todo e qualquer estímulo que aparecia. Eu era arrastado, tragado pelas coisas. Eu não conseguia tomar decisões mais. Eu não sei se isso tem a ver com a academia, mas eu acho que foi o resultado, o upshot, né, a consequência desse produtivismo, que teve lá a importância para que eu conseguisse, por exemplo, relativamente jovem, estar na universidade, com uma posição fixa, numa universidade federal, numa capital, e com o suficiente currículo para ir em penetração na Academia Nacional da Filosofia para conseguir ser pesquisador do CNPq, tá? Mas eu queria transformação, cara. Eu gosto de sentido, eu quero entender e sentir. Eu queria que a vida cantasse, eu queria que as coisas fizessem sentido para mim, né? Uma luta por sentido. O que a filosofia acadêmica me ensinou em vários momentos foi aprender a fazer artigos, né? Ia estar em eventos, apresentar trabalhos e bolar um argumento para convencer, atacar, rejeitar. Essa metáfora meio bélica, né? Defende, ataca, jogo de soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. Não sei, isso foi. Eu acho que o yoga voltou a trazer sentido para mim e me recompôs. Ele age de maneira multidimensional, assim. Ele reorganizou não só fisicamente, mas também me reorganizou emocionalmente, minhas relações melhoraram, acho que a minha presença também melhorou, a qualidade geral, até do meu trabalho acadêmico, melhorou. Ele me trouxe, eu não vou falar tranquilidade, mas presença, né? E essa estabilidade de energia, onde ela não precisa abraçar ou fazer tudo que aparece na frente dela. Você não precisa ser tragado o tempo todo. Você ganha autonomia, né, de novo. Parece ser a autonomia da razão que foi prometida por esses filósofos, mas que eu nunca encontrei muito bem. Eu sempre encontrei muita confusão conceitual. Não é à toa que eu me interesso por filosofia analítica, né, a Wittgensteiniana, para esclarecer doenças da linguagem, assim. A filosofia, a metafísica, basicamente é um mal entendido. Ela é fruto de confusões conceituais, né? Se a gente tiver clareza na linguagem, perguntas filosóficas não são respondidas, mas são dissolvidas. Acho que isso me atrai nessa perspectiva wittgensteiniana. Acho que filosofia é um negócio perigoso. Acho que uma coisa que eu aprendi com 18 anos de academia é: tomem cuidado com filosofia. Ela é perigosa, às vezes ela não tem só teses falsas, algumas teses elas são maléficas, entende? Elas têm consequências maléficas, né, para a dissolução do indivíduo
da saúde do indivíduo e da relação do indivíduo com os outros membros da sua sociedade, da comunidade. Tem que prestar muita atenção nisso. Assim, né? É claro que ela também te dá instrumentos para você perceber histórias, né? E perspectivas que não necessariamente são universais e naturais, assim, né? Ou essenciais. Isso é bom, mas por outro lado, você tem que estar sempre muito atento também, né? Então é isso, acho que eu sou muito grato. Acho que a primeira vez que eu pratiquei yoga acho que foi na Alemanha, cara. Eu já gostava eu sempre aprendi desde cedo, já na academia, já na época do meu alojamento universitário, que se eu não fizesse atividade física, cansasse meu corpo, eu não dormia. Porque a minha mente é muito rápida, ela fica bolando conteúdos e ela vai e volta, passado, futuro, organiza, tal, cai, levanta, salta, ela fica dando piruetas e tal, fazendo várias ligações simultaneamente. Então, cansando meu corpo, eu já conseguia conter um pouco isso. Aí tem essas coisas, aí eu me interessava por atividade física, aí eu comecei a fazer musculação, essas coisas também. Eu gostava de boxe, era meio agressivo também, não só agressivo na academia, para ter o meu território, né, para conseguir sobreviver, mas também gostava dessas coisas. Mas aí a coisa do que, como ela entrou, foi basicamente para me restaurar, assim, as atividades. Eu entrei pela parte física, né? Que são esses atos, asanas, essas posturas que é basicamente que as pessoas lembram quando lembram de yoga. Eu também lembrava. E eu machista, né? Sempre muito machista, de criação. Eu lembro que fui convidado na época da Alemanha para fazer uma aula de yoga. Eu falei, pô, sério? Yoga? Eu fazendo barra, assim, correndo e tal. Mas só que eu me machucava, né? Eu machuquei meu joelho lá, não sei o quê. Pô, não, cara, isso é coisa de mulher, não, cara. Fala sério, eu não sou flexível, o que que eu vou fazer nisso? Mas aí a coisa da filosofia é legal, porque você é curioso e vai, né? Você deveria ser tolerante, vai lá, experimenta, vê o que acontece, não tem nada a perder mesmo. Aí fui. Aí uma coisa que aconteceu, eu estava fechando o doutorado nessa época, eu percebi claramente, assim, em uma semana, assim. Eu cheguei com aquela má vontade, na segunda semana eu já era o primeiro a chegar, assim. E o último a sair, porque o curioso eu queria conversar com a professora e perguntar o que estava acontecendo com a formação dela, essas coisas acadêmicas que a gente insiste em fazer na vida. Ela falou, eu percebi a qualidade da minha atenção, cara. Eu conseguia ficar atento e mais longo. Eu estava dando aula em alemão, assim, em Leipzig, junto com um professor lá que me adotou, o Ingolf Marx, muito gentil. E era um negócio muito difícil para mim, fazer filosofia em alemão, dar aula de alemão para alemães e tal. E minha atenção melhorou muito. Eu conseguia ficar uma tarde toda estudando direto, produzindo, pensando, fazendo handout. Porra, esse negócio funciona, hein, cara? Que coisa interessante, hein? Olha só isso, né? Coisa que eu não tinha com musculação ocorrendo, por exemplo. Olha o pragmatismo aí, né? Eu sou pragmatista, eu acho que eu sempre fui, eu sempre tive interesse nessas coisas. Você avalia a qualidade de alguma coisa pelos resultados, pelas consequências, né? Pelos benefícios da coisa. Eu percebi isso no corpo. O corpo para mim sempre foi um negócio importante, né? E o que é o yoga para você, como filosofia? Se alguém perguntasse para você responder brevemente, entendeu? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas enfim, é difícil. É uma pergunta que muitas pessoas chegam e fazem, né? Assim, a gente tem estereótipos, cara. Assim como a gente tem estereótipos de filósofo, a gente também tem estereótipos de muitas coisas. A gente, como filósofos, deveríamos combater esses estereótipos, né? A naturalização de estereótipos. O yoga, ele faz parte de uma tradição filosófica, ok?
uma tradição filosófica, ética, de uma discussão sobre o sadhana, que é uma palavra sânscrita para caminho, pode ser caminho espiritual, ou simplesmente conduta ética de como viver no mundo, é muito mais antiga que a nossa tradição cristã. O yoga tem mais de 7 séculos anteriores. Você canta mantras hoje da tradição hindu, dos Upanishads, que são anteriores são de 7 séculos, 8 séculos antes de Cristo. Okay? Antes da nossa tradição da filosofia grega, né? Então é uma tradição muito longa, assim. Então a gente tem que combater esse tipo de coisa, né? Esse eurocentrismo no qual a gente está metido, que basicamente filosofia é uma coisa de grego e europeia, e os outros lugares eles têm religião, assim. Eles não têm filosofia, né? Tem superstição, é religião, é esoterismo. Isso é algo que a gente, como filósofo, a gente não deveria cair nesse tipo de discurso, né? Esse discurso fácil, né? Eurocêntrico e colonial, assim, né? O que é bom é o que está perto da gente, na verdade, lá na Europa. A gente é um braço ideológico da filosofia europeia. Basta pegar nossas ementas de cursos aqui, né? Na academia. Então o yoga é muito, muito antigo, cara, né? E o que chega pra gente hoje, né, popularmente, são esses asanas, essas posturas físicas, assim, né? Na verdade, elas já são psicofísicas, porque a partir de uma postura você tenta acessar ou evocar, como vocês falaram no início, um estado psicológico, um estado mental, assim, né? Então você tem posturas do guerreiro, que é exatamente para tentar evocar, trazer, estimular, motivar essa figura da determinação, da força, né, do guerreiro e do foco, da concentração. Você tem várias posturas de alguns animais que imitam posturas de animais também. Então já tem essa integração com a natureza. Então é muito antigo. Assim, a literatura assim, eu não estou querendo falar religião, porque isso é um braço ideológico colonial britânico. Falar que o hinduísmo, por exemplo, não é nem uma palavra em sânscrito. Hinduísmo é uma palavra persa, que os persas usavam para falar sobre lá o pessoal do sul da Ásia. Os britânicos queriam catalogar as coisas, categorizar, pegaram essa palavra e falavam hindu. O colonialismo é tão perverso que os indianos hoje também se chamam hindus, assim, né? Você começa a assumir a categoria do colonizador. E tudo aquilo que não é, por exemplo, europeu, é selvagem, é primitivo. E tudo aquilo que não é filosófico europeu é religião. Então você tem a religião hindu, que é basicamente uma articulação de todas aquelas coisas que não parecem muito europeias. Assim, né? Assim como tudo mais tem raça e o europeu não tem raça, né? O europeu ele não tem essa categoria, né? Mas o resto tem, né? Então ele está sempre nessa figura do centro. É muito antigo essa tradição. Você tem os textos sagrados dessa tradição, eles são os Vedas, que é o maior texto, compilação de rituais também, que se datam mais de 1000 anos antes de Cristo. Você tem a parte filosófica, acho que mais metafísica dos Vedas, que é chamada Vedanta, que é a parte final dos Vedas, que tem os Upanishads, que vocês nunca viram. Mind-blowing, assim, de estourar a mente. Quem gosta de filosofia é um negócio muito interessante. São tratados de metafísica, assim, né? Conceitualmente muito sofisticados e complexos. E dos Upanishads você tem textos, por exemplo, o Mahabharata, que é o grande épico dessa cultura hindu, tipo 10 vezes maior do que a Ilíada e a Odisseia, e do Mahabharata, que é um épico, né, de guerras e tal. Você tem o Bhagavad Gita, que também é muito conhecido, que é a história do Arjuna, um guerreiro que ao chegar no campo de batalha, ele hesita, ele fica paralisado porque do outro lado tinham familiares.
Ele é um guerreiro, ele tinha que lutar, mas ele fica paralisado. Quem é que nunca sentiu isso? Sentimento de paralisia dentro daquilo que tem que ser feito, né? Isso é universal, cara, né? Isso é existencial. Aí aparece o Krishna para ele. Krishna, digamos, o preceptor, a representação divina, né? Que vai mostrar o que ele deve ser feito. Que é basicamente, você é guerreiro, você vai lutar. Okay? Basicamente essa mensagem do Arjuna. E entrega os resultados da sua ação, do karma. Karma é ação em sânscrito. Entrega os resultados da sua ação para mim. Você vai lutar sem prestar atenção nos resultados ou nas consequências. Entrega as consequências para mim e faça o seu melhor. Do the right thing. Okay? Aquilo que você foi treinado a fazer. Né? Eu acho que isso é emancipador, né? Ele estava paralisado, com medo, não ia fazer o que deveria ser feito, e Krishna dá essa mensagem para ele. Isso está lá no século 7, 8, e no século 2 e 3 tem uma espécie de compilação chamada Yoga Sutras, do Patanjali, que é um sábio também indiano. Fala sábio é um filósofo, okay? Não tem por que não falar que é um filósofo. Que colige o que a gente chama, assim como Euclides coligiu o conhecimento matemático da época dele nos elementos, o Patanjali coligiu o conhecimento dessa tradição do yoga, que significa em sânscrito união, integração, na figura dos Yoga Sutras. E sutra é basicamente... sutra pode ser uma peça de correntezinha com contas, né? Porque ele é organizado dessa maneira. São frases aforismáticas, bem curtas, né? E é uma cultura oral, assim como a cultura pré-socrática, para se memorizar, né? Aí você cantava aquilo, né, para memorizar. Nesses Yoga Sutras tem a base da filosofia do yoga. E a base da filosofia do yoga é basicamente prática, é basicamente conduta moral no mundo. Sob o ponto de vista... Assim, eu acho que é muita arrogância nossa achar que não existiam pessoas inteligentes em outros lugares que estavam preocupados com o problema da vida, que achavam que iam morrer e tudo é muito interessante, misterioso, obscuro, e eles estavam tentando entender coisas. Né? Isso surgiu na Grécia, não tem condição da gente engolir um negócio desse. Né? Em outras regiões do mundo, ninguém pensou conceitualmente, organizou o que eles estavam vendo, sentindo, para conduzir a vida da melhor maneira possível. Né? Tá. Então é basicamente um tratado, assim, a maneira... Você pode ter leituras muito religiosas, né, do Yoga Sutra. Aliás, isso também é fruto do colonialismo. A gente pode conversar isso em algum outro momento. Mas do colonialismo britânico. Mas para mim é um tratado de ética, um tratado de política. Né? O que começa nos Yoga Sutras, você tem um caminho de 8 passos, que é chamado Ashtanga. Para aqueles que gostam de língua, Ast parece o Art do alemão, 8, né? Que é uma língua indo-europeia, então tem muitas similaridades, é muito interessante estudar o sânscrito. E basicamente são 8 passos, ou 8 membros, ou 8 galhos, ramos, né? Basicamente são os yamas, que são a conduta ética com o mundo externo. Isso começa com os yamas. Ele começa no lugar mais externo e vai indo até o último passo, que é um passo mais interno. Então você começa com conduta ética com o mundo externo. Os niyamas são conduta ética com você mesmo, olha que coisa interessante, né, na sua maneira como você conduz a tua vida. Depois você vai para os asanas, que são essas posturas, ou a postura. Asana vem de parece muito o assis, né, do francês. Tem a mesma raiz, seated, né, é algo que senta, uma coisa que está assentado, que tem que ser confortável e sólido, estável. Né? Aí são esses asanas que a gente faz. Tem o 4º ramo, que é o pranayama, que é uma espécie de controle da respiração. Prana também tem essa habilidade com energia vital. O 5º ramo é o ramo do pratyahara, que
é uma contenção dos sentidos. Assim. É uma espécie de deslocamento da influência que os sentidos têm na tua vida. Assim, né? Contenção dos sentidos, Pratyahara, depois você tem o... Desculpa, eu perdi aqui. Pratyahara, o Dharana, que é a concentração, Dhyana, que daí vem o Dhyana Yoga, vem também, ele migra para a China e para o Japão e vira Zen, né? Que é uma forma de meditação. E o último passo, o último ramo é o Samadhi, que é uma espécie de absorção meditativa com o mundo, assim, com você mesmo. Esse seria o último passo. Então começa lá de fora, na conduta com o mundo, externa com os outros seres, e acabando no Samadhi, que é, não sei, talvez possa ser algo parecido com ataraxia, ou alguma coisa, uma espécie de sentimento de comunhão, onde você não luta mais, e você está absorvido, né? Acho que são esses passos. Então é uma filosofia prática, desde o início. Assim, é uma filosofia para conter os vritti. Começa o Yoga Sutra com Yogasthita Vritti Nirodha, que é basicamente... Vritti são redemoinhos, são flutuações. Aí você tem essa metáfora com o mar, né? Uma coisa revolta, uma coisa agitada, tal, em ressaca. E é um redemoinho que te puxa para baixo. E qualquer pessoa que tem crise de ansiedade sabe o que é isso, né? Ou que fecha o olho e não consegue parar de pensar, ou não consegue dormir à noite em função de algum problema. Vritti, flutuação. E Nirodha é remover. O yoga ajuda a remover os vritti da mente. Chitta é mente em sânscrito. Começa dessa maneira, os Yoga Sutras. Muito legal. E como é a sua prática diária do yoga? Como são as suas meditações? Você pratica diariamente? Sim, contemporaneamente existem várias formas de yoga, assim, né? Aí a metáfora é que, até isso é importante para mim, em função da minha formação acadêmica, muito especulativa. Imagina um poço, cara. Você quer cavar um poço, assim. Como é que você vai cavar um poço? Você pode fazer vários furos, né? Vários buracos, assim. Mas em algum momento vai ter que parar em algum lugar e cavar profundo no poço. Assim. Caso contrário, você não vai encontrar água. Não tem nem a chance de encontrar água. Assim, né? Então, basicamente, você pode testar várias coisas, para num método e se aprofunda naquele método. Assim, né? Então, o método que mais me chamou a atenção contemporaneamente, desse tipo de yoga mais moderno, que é isso também é sagaz, assim, né? Tem parte boa e parte ruim. Você tem a figura de um yogi do final do século XIX, começo do século XX, chamado Krishnamacharya, que basicamente é o pai do yoga moderno, esse yoga asanas. E a ideia dele é boa. Assim. A ideia dele é que é através dos asanas, essa parte física, ou grosseiramente física, você vai avançando no yoga. Tá? Você vai avançando na conduta externa, na conduta interna, na concentração, foco, até chegar lá no Pratyahara, na contenção dos sentidos, aqui você não é mais arrastado por toda e qualquer coisa que aparece na tua frente, e até chegar lá no Samadhi, nessa absorção meditativa. Então, onde que começa? Começa nos asanas. E como é que você faz isso? Aí que tem essa coisa do praticar yoga, né? Isso, aí você faz 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E a minha tradição é essa tradição do Ashtanga Yoga, que é basicamente pratica todo dia, 6 vezes na semana. Então todo dia eu estou fazendo esses asanas. Eu acordo em jejum, faço uma meditação, bebo água e começo a minha prática de asanas. E hoje ela é longa, é uma sequência fixa, são 6 sequências fixas. Eu já pratico há 5 anos, eu estou na segunda série. Assim.
E aí você tem uma sequência fixa e vai avançando individualmente, assim, de acordo com a tua disciplina e com o teu foco e tal. Aí você vai fazendo isso. Mas claramente você percebe, assim, o quanto isso modifica, né? Você começa a ganhar autonomia, você começa a ter cuidado com o teu corpo, com a tua mente, com quem você fala, o que você consome, o que você assiste, ok? Porque isso gera vrit. E não é que você não vou fazer, assim, fica naquela luta. Parece que tem um interruptor, assim, pá, o interesse some em várias coisas, em várias bobagens que a gente se pega fazendo. Assim. E começa a abrir muito curiosamente, essa visão de cuidado com o outro, por exemplo. Quando você está bem e com autonomia de energia, você começa a estar num lugar que você pode ajudar o outro. Né? Você começa a ver coisas, você começa a ver estruturas, repetições e padrões, e a pessoa, na ignorância, na vidya, que é o não conhecimento, em sânscrito, ela está sofrendo. E sofrimento basicamente é ignorância. Ignorância é sofrimento. Não é um pecado. Né? Sofrimento vem da ignorância. É impressionante, né? O Joelson, ele está trabalhando comigo. Ele é professor aqui, né? Efetivo do Instituto Federal, e também trabalhando comigo como doutorando lá na UFBA. Ele é doutorando, sob minha orientação na UFBA, estudando a teoria das paixões no estoicismo. E eu acho que ele está percebendo, né? Tem muitos pontos de contato do que você está dizendo com o estoicismo. É impressionante. Muitos pontos mesmo. Sim. Principalmente Principalmente o cuidado primeiro de si para depois cuidar do outro. O sábio Exatamente. estoico é exatamente isso. Você não pode cuidar do outro se você não cuidar de si primeiro. Interessante. Então tem uma similaridade incrível, realmente, Aldo. São pessoas inteligentes, cara. Assim, né? Você não precisa pensar em influências causais e históricas, mas são pessoas inteligentes no mundo, tentando entender o que se passa. Assim, né? Assim, os yamas, eles começam exatamente com a ahimsa. Ahimsa, em sânscrito, significa não violência. O A também é um prefixo de negação, em sânscrito. Então é de não violência, onde você não é ficar passivamente falando namastê, que aliás eu nunca consegui, assim, estudando sânscrito é um negócio impressionante como que as pessoas interpretam mal coisas, né? E ficam reproduzindo coisas que elas não sabem, né? Namastê significa basicamente eu saúdo você, não tem nada desse negócio de New Age, de ficar falando eu saúdo o Deus que mora em você, não existe isso. Assim, literalmente, eu saúdo você e ponto. Okay? T, né, parece o nosso latino você. Eu saúdo você, namas, saudação de você. Começa com a rimsa, que é ativamente você romper com formas de violência e hostilidade. Entendeu? É uma categoria que foi usada por outros filósofos, como Mahatma Gandhi, que influencia também o Martin Luther King, e que vai influenciar Mandela, resistência ativa contra formas de violência e hostilidade. Né? Isso é o ponto zero da prática de yoga, ou seja, não tem yoga se você não é um combatente de ahimsa, você não luta para cessar hostilidades, assim, ativamente, isso é importante, não é passivamente ficar sentado esperando que outros façam por você. Né? Romper com formas de hostilidade. Aí são 5 passos no niyama, nos yamas, começa com a ahimsa. Poxa, eu estou esquecendo as coisas agora. Ahimsa, satya, que é a verdade. Okay? Asteya, que é não roubo, não possessividade, não roubo. Depois você tem o brahmacharya, que é difícil traduzir. Os cristãos na tradução traduziram como celibato, mas não é isso. Okay? Porque exatamente são condutas que todo mundo deveria ter. Se todo mundo fosse celibatário, que ficam pensando na figura do santo. Né? Se todo mundo fosse celibatário, a humanidade acabava. Não existe isso. É uma espécie de energia para algo superior. Assim, né? Energia de estudo. Né? Brahmacharya, na tradição hindu, é um estudante. Aquele que estuda. Né?
E a parigraha, que é não possessividade, que é não avareza. Né? E nos niyamas, você tem, que já é um segundo membro, um segundo galho, isso é conduta com o mundo, né, os niyamas. Começa com a rimsa. Agora, a conduta com você mesmo, é bonito isso. Começa com... qual é o primeiro? Santosha, Shausha, que significa pureza, ou purificação, ou limpeza. Assim. Não é só uma limpeza física ambiente, mas é uma espécie... Aquele que é yogi é aquele que se preocupa também em se purificar. Purificar somente o lugar onde ele está. Né? Santosha, que é contentamento, você é um trabalho ativo de contentar ou ficar contente com aquilo que você tem, aquilo que você possui, ativamente. Aí começa o Kriya Yoga. Kriya também é outra palavra para ação, que é a cereja do bolo aí, a conduta interna, que também é muito bonito. Tapas, que significa disciplina, em verdade literalmente é queimar, é fazer um pouco mais, é dar um passo a mais, é te colocar numa situação onde você rompe com o teu passado, com os samskaras, que são impressões do passado, e você começa a ganhar autonomia, porque você sempre faz um pouco mais, assim, tá? Uma prática de disciplina, te tira da zona de conforto e te coloca. Por isso que a prática de asana mesmo é uma prática de tapas. Acordar todo dia e fazer esses asanas é uma prática de disciplina, ok? E determinação. Aí você vai para Swadhyaya. Swadhyaya significa autogoverno ou autoestudo, que também é uma forma de você se destacar ou ter autonomia de influência externa, né, e ter essa autonomia interna de energia. E acaba com a cereja do bolo, que é o Ishvara Pranidhana, que é lindo. Eu sempre fiquei impressionado com isso. Ishvara Pranidhana, com frequência traduzido nesses textos mais religiosos, ou por devoção ou entrega a Deus. Né? Assim, eu ficava interessado, assim, é interessante, né? Mas o nível da discussão filosófica no meio de praticantes de yoga não é bom, assim, porque eles não têm treinamento conceitual para lidar com esse tipo de coisa e tal, e também não precisa ter. Tá? Mas aí tem extremamente religioso, várias interpretações, mas pranidhana significa algo, uma espécie de movimento ativo em direção a alguma coisa. Então não é entrega, assim, não é entrega, é uma espécie de abordagem. E Ishvara, aí se traduz como Deus, né? Mas Ishvara não precisa ser Deus. Algumas pessoas traduzem como controlador interno. Olha que coisa interessante. É uma espécie de foco de normatividade dentro de você. Né? Que é aquilo que diz que é bom, aquilo que diz que é ruim, aquilo que julga coisas. Né? Aquilo que diz que é o certo, que é o correto, que é o legítimo. Você pode traduzir isso como: isso é Deus? Não precisa ser Deus. Assim, né? Basicamente, Ishvara Pranidhana é um exercício de autonomia. É um exercício de você se tornar soberano de você mesmo. E é óbvio que quando você quer se tornar soberano de você mesmo, você vai ter que atuar no mundo. Você vai ter que atuar na soberania. Você entende que para você ter soberania, não pode ter violência. E para você ter soberania, as outras pessoas também têm que ser soberanas, elas também têm que ter autonomia delas. Então você ativamente vai ter que trabalhar para que o mundo em volta de você seja yógico também. Né? De maneira que você tenha autonomia e não precisa ser vazado, né? Tragado por qualquer coisa que apareça, qualquer estímulo que apareça externo. Né? Porque o estímulo externo vai e volta. Você não controla, é impermanente. O que você... Assim, o mínimo de liberdade que você pode ter, ou talvez o máximo de liberdade que você possa ter,
é a autonomia da tua atitude frente a coisas, no que aparece. Né? É tipo, bom português deu merda. Você ainda tem a atitude, você pode escolher, decidir a atitude que você ter com esse deu merda. Você não precisa ser tragado por isso. E aí é um exercício para você ganhar autonomia a respeito disso. Um exercício prático, ok? Prático, isso é muito importante. Não é você ficar decorando o conceito e fazendo mapas intelectuais e ficar escrevendo artigos sobre isso, é abrir o teu tapete e fazer o teu melhor, né? E confiar. Você está falando aqui, cara, eu queria falar 300 coisas, mas não posso porque é uma entrevista, né? Mas vamos passar mais uma pergunta. Como você vê a humanidade diante do cosmos? Você vê uma humanidade, né? Eu acho que a pergunta primeira podemos fazer essa. Você vê uma humanidade? E caso veja essa humanidade, como você a vê diante do cosmos? Ou em relação ao cosmos, no cosmos, né? Sim, eu tenho um certo interesse por filósofos céticos, ok? Eu acho que um filósofo que me marcou muito na minha adolescência é o Nietzsche, tá? Eu nunca levei muito a sério essa coisa de humanidade, assim, né? Acho que a gente é um acidente perdido no meio do universo, tá? E a gente é muito impressionado com a gente mesmo. E convenientemente a gente acha que a gente é especial. E o que tem de especial na gente é basicamente que a gente se acha especial o tempo todo. Acho que isso que é especial na humanidade, é querer se achar especial o tempo todo. E diferente, e não é só diferente, é superior. Assim. Isso gera várias consequências maléficas para outros seres que são inocentes e que também estão interessados em sua soberania, né? E não sofrimento também, né? E a gente passa por cima desse tipo de coisa, né? Então, eu nunca... Acho que eu vejo isso no yoga, é um estilo de trabalho humilde em si mesmo. Isso é espiritualidade, trabalhar em si mesmo, humildemente, e ter uma conduta, né? Agora, o que é humanidade e cosmos? Eu acho que tem uma dicotomia que eu acho interessante. Não é uma dicotomia do tipo mente e corpo, sujeito-objeto, mundo interno, mundo externo, essas coisas cartesianas na qual a gente está metido. Mas é uma dicotomia entre, acho que metodológica, em certo sentido, não ontológica. De fato, é como se não seres humanos, mas alguns animais, alguns seres, eles têm interesse na sua própria soberania. Assim. Eles têm interesses em... eles são pessoas, tá? Eles têm dignidade como pessoa. Tá? E isso tem que ser zelado, eu acho. Tá? Mas eu vejo isso não como uma coisa antinatural ou fora da natureza. Tá? Assim como alguns animais têm muitos talentos que os seres humanos não têm, assim, fazem coisas habilidosíssimas, a gente tem habilidade com regras, a gente tem habilidades em quadro de autorização, proibição, normatividade, linguagem, essas coisas. Mas isso também está no mundo, e eu acho que é muito conveniente para a gente falar que essas habilidades eu acho que são superiores. O critério que a gente inventa para julgar a nossa superioridade é nosso também, né? Está dentro do... É muito enviesado, né? Provavelmente se, sei lá, algum animal acha a sua habilidade, acho que não vai pensar nisso, né? Animais não pensam essas boboseiras que a gente pensa em termos de superioridade e tal, e dicotomia. Eles fazem parte e desenvolvem essas habilidades. Acho que é basicamente isso. Não sei se eu respondi algo. Também não sei se é interessante. E como você vê o atual estágio da civilização no Brasil? E como você acha que o yoga pode ajudar dentro desse contexto? Tá, E é exatamente algo que você está tentando. Eu queria que você falasse também sobre isso, sobre essa sua iniciativa de popularizar ou apresentar o yoga para pessoas de todas as classes, especialmente as classes menos favorecidas, né?
Inclusive tem o seu projeto, né? Que eu vou deixar o É, link aí depois tá. do Yoga Federal no Instagram e também tem um canal no YouTube, né? Que Sim. você está promovendo isso. É. Eu acho que isso é uma consequência da minha insatisfação assim, com o meu papel como intelectual e a minha trajetória. Eu acho que eu faço pouco. Assim, eu acho que eu deveria e poderia fazer mais. Eu fico insatisfeito com isso. Acho que tem muitos retrocessos inadmissíveis na área de direitos humanos, na área de proteção ambiental, na área da educação. Acho que a gente não deveria, assim, acho que tolerar esse tipo de coisa. Eu lembro do Luther King, né, falando. Acho que o problema, o que chateava mais ele, deixava mais triste, não era ele, não era o grito dos maus, assim, mas é o silêncio dos bons. Assim. A gente negligencia, cara. A gente está tão atordoado com a produtividade acadêmica, a gente não vê o incrível poder de transformação que a filosofia pode ter, por exemplo. Assim, né? A gente está na nossa torre de marfim fazendo, contando a quantidade de citações. Olha que negócio absurdo, cara. Alguém qualificado ficando contando a quantidade de citações que ele tem. E, por outro lado, o yoga também é um ótimo instrumento de transformação individual, social, existencial. Você vê em redes sociais isso sendo basicamente esses asanas, essas posturas muito acrobáticas em lugares muito bonitos, assim, que é um negócio intimidador, que não serve para basicamente nada, só para você ter likes e seguidores. Eu fico insatisfeito com isso também, cara. Assim, né? Eu fico triste com isso, né? Muito poder de transformação sendo muito pouco usado para coisas muito banais, e distrações e tal. Então é isso. Eu acho que eu estava insatisfeito com essa coisa de ficar contando artigo, contando presenças em congressos. Eu queria que fizesse coisas diferentes e que pudessem ser úteis para outras pessoas, que não só os meus pares acadêmicos, aqueles três que leem o meu artigo, se leem e tal, e que pudesse ajudar, assim. E o que eu posso oferecer, cara, tipo, porra, é yoga, assim, né? É o que eu acredito, é o que eu pratico todos os dias. Eu sei que funciona comigo, funciona com outras pessoas. Eu acredito no método, assim, poder de transformação. Não sei transformação para o quê, mas é a transformação. E é isso que eu poderia dar. E eu acho interessante que não seja na filosofia também. Eu achava isso também. Então eu dou aulas de yoga no projeto de extensão, junto com a minha companheira na Universidade Federal de Pernambuco. É extensão, né, cara? A gente é pesquisador para burro, né? A gente se acha top, né? A elite intelectual que está sendo devastada porque a gente não tem organização e poder político. A gente só tem poder político para fazer coisas arrogantes e fazer esse tipo de manifestação inócua em redes sociais ou em colocar coisas em YouTube ou ficar contando coisas na Folha de São Paulo. Mas de penetração mesmo popular, que é basicamente o que rompeu, assim, em função da nossa má atuação, não tem nenhuma, nenhuma. Então a gente tem esse projeto, um projeto de extensão. Eu nunca fui incentivado a ter projeto de extensão. Vocês já foram incentivados a ter projeto de extensão? A gente fala pesquisa, ensino e extensão. Extensão a gente esquece. Ensino é uma coisa que tem que fazer porque nós somos pesquisadores, o único lugar para pesquisar é na academia, e aí você tem que ensinar ensino. Né? Aí tem esse braço de extensão, que é basicamente o contato popular, né? Você devolver para as pessoas ou para a população aquilo que ganhou, é o contato da universidade com o povo. E não tem isso, né, cara? Eu nem sabia como fazer projeto. Você sabe como fazer projeto? Eu não sabia. 18 anos. Aí fui fazer projeto, fui ver a plataforma e tal, colocar, vi o espaço, né? O espaço da educação física que me acolheu e tal. Aí é isso. Aí com a pandemia a gente estava com como 20 alunos presenciais, já percebendo o desenvolvimento, né? Com 2, 3 encontros semanais. Mas aí você pensa, pô, cara, 2 horas da tua semana você dá para gerar benefício para outras pessoas, 2 horas, ok?
O dia tem 24 horas, a semana, tal, faz os cálculos aí. 2 horas. 1h30. Você ficar sentado e conversar com as pessoas. Fala, pô, como é que você tá? Eu posso te ajudar? Tem aqui esses asanas que você pode fazer, essas respirações que você pode fazer. É uma tradição longa, tá? Você não está sozinho, tá? O que você está sentindo, outras pessoas também sentem, mas tem um caminho, você pode ser mais feliz, tal. Isso vai fazer diferença, vai te tornar mais pobre fazer isso. Assim. Você vai ter menos um artigo. Assim. Não é difícil, cara, fazer isso. A gente não é treinado para fazer isso. E também não tem importância, isso não é valorizado. Se eu colocar isso no Lattes para ter a produtividade do CNPq, isso não vai ter importância nenhuma. Né? Mas aí tu vê, desde 2015 tomando derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota. Esse cara vai ser eleito de novo em 2022. E aí? Okay? Tem 30% da população que não desce. Okay? Ele faz acordo com o Centrão, tem escândalo de corrupção, o Moro sai, ele continua com os 30%, cara. Isso é um acidente histórico? O que a gente vai fazer com os intelectuais pesquisadores? Notas de repúdios, né? Nota de repúdio, cara? Nota de repúdio é o que mais esperando dá para fazer um livro, acho que um livro com mais de 1000 páginas, porque é só isso, realmente. Agora, ações efetivas, como você diz... Acho que tem alguma coisa errada, assim. Tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é a própria essência da academia brasileira, que foi criada justamente para uma elite dar as costas para a população, né? Tanto que sempre fizemos nada mais do que... Sempre fomos um braço, né, ideológico da Europa, como você falou, né? Nunca fomos outra coisa em termos de filosofia. Foi outra coisa. Então a gente estuda filosofia para ficar numa sala de costas para o que está acontecendo lá fora. De costas para os alunos, de costas para os alunos, ensinando brancos europeus a... Exatamente. Eu estava... E isso afetou a todos. Não importa se é branco, se é negro. Eu estava tentando conscientizar um grupo que... É aquela coisa, como você falou, a ideologia do colonizador acaba sendo absorvida, né? E os colonizados acabam assumindo, achando que aquilo é do interesse deles, né? Então eu tentei, em certo grupo, convencê-los da necessidade de fazer divulgação popular, disseminação, né? E as pessoas disseram, não tem interesse. Meu interesse é meramente acadêmico. Não tem qualquer interesse. Meramente acadêmico, até a academia não tem qualquer interesse. Existir, né? Aí eu estava lendo Epiteto, cara, e eu tenho um texto que eu estou escrevendo com a professora Kelly, lá da Inglaterra, há muitos anos. E o Epiteto fala o seguinte, que a filosofia é uma coisa assim, que é como um alimento, que você tem que processar, e no caso da filosofia, você tem que praticar. Se você não pratica, e ele está falando do estoicismo, então o estoicismo vai se dobrar em coisas parecidas com você disse. Primeiro, uma ética em relação a si mesmo, depois uma ação comunitária, depois um sentimento de imersão no cosmos, podemos chamar assim, né, de comunhão com o cosmos. E ele disse, se você não praticar, a filosofia vai virar, ela apodrece dentro de você. Da mesma forma, um alimento que você não digere. E ela vai virar simplesmente oportunidade para você ser vaidoso e arrogante. Muito Temos, bom. temos uma foto mais real da academia, se não essa, né? Um conjunto de pessoas arrogantes e vaidosas. Né? É isso que nós temos. E quando a gente fala de divulgação, disseminação, eles dizem, mas como? Isso não faz nenhum sentido. Né? E eu tenho trabalhado há muitos anos com isso. Eu já falei para você, o Manual de Epiteto, lá em 2007, quando eu publiquei, eu não tinha nem PDF, praticamente, na internet. Eu coloquei num sitezinho lá, um endereço, um e-mail, né? Para quem me mandasse lá o e-mail, o endereço, eu mandava por correio uma edição do manual, né, para eles pelo correio, né? E continuei isso até hoje. Hoje em dia está em PDF. Enfim, o Joelson também trabalhou comigo isso desde o princípio, que a gente fez uma tradução do Stockdale, né? E sempre a gente teve e tornou público já na internet. Isso, a gente sempre teve em vista essa aplicação prática, essa difusão, né? Mas é alguma coisa que nossos colegas ainda não tomaram ciência disso.
ainda não tomaram, não perceberam a Sim. importância disso. Ou você faz isso por bem, ou faz. Assim, não tem só essas duas opções. Ou vai fazer por mal, ou simplesmente, assim, eu acho que a gente não está entendendo o perigo que representa no que a gente está metido, né? A gente não ocupou os lugares que deveriam ser ocupados, ok? Nós fomos negligentes, eu me coloco nisso também, tá? O meu papel como intelectual negro na academia também, eu nunca usei isso como deveria ter usado e ajudado outras pessoas a verem que é possível e que poderia ser. Então, não dessa maneira explícita, eu acho que era sempre tudo muito local, com os alunos que estavam em volta de mim, ou tal, essas coisas, né? Que também é bom, o que também ajuda muito, né? Mas de maneira mais efetiva eu nunca parei a pensar nisso. Veja, é um perigo, a gente está no meio de uma ameaça muito grande, a própria vida acadêmica, assim, né? E o que a gente vai continuar fazendo? Vai continuar contando artigos e citações e com essa coisa da arrogância e da vaidade mesmo, né? Disputando, digamos, quem tem mais influência no próprio departamento, coisas desse tipo aí que possa acontecer. Não tem condição, cara, fazer um negócio desse. Assim. Então a gente tem que aproveitar o papel que a gente tem, digamos, a estabilidade que a gente ainda tem, para lutar, tem que fazer a nossa tarefa de casa, cara, para que a IMSA romper com o ciclo de hostilidade, né, ativamente, né, e não ficar parado esperando que isso se resolva por si mesmo. Né, o silêncio dos bons, assim, né, os intelectuais calados. Legal, muito legal. Eu acho que... Alguma pergunta, Joelson? Não, eu acho que só um comentário, porque já passou, porque quando o Marcos falou, né, do yoga e dessa cultura, né, que vem 7 séculos bem antes, né, da Grécia, quando nós entramos na academia, e eu lembro na graduação, né, e Marcos falou dessa, tem que ser inocente, e realmente usam dessa inocência da gente, porque toda vez quando você dizia o seguinte, você tem que ser determinado como um espartano, ou você tem que ser ético como um sábio estoico, a referência sempre é da Grécia para cá. A gente ouve isso o tempo inteiro na graduação. Ninguém fala de hinduísmo, ninguém fala de budismo, ninguém fala o seguinte, olha, pesquise a origem disso. Então, todas as referências que eu tive dentro da academia, ela começa na Grécia. Então, o modelo que eu tenho de ética é um modelo estoico. E grande parte, culpa minha também, porque eu deveria realmente me incomodar com isso e procurar. Mas quando você vê alguém falando, olha, existe vida, né? Existiu vida antes da Grécia, existia um pensamento que, se você comparar, está aqui, ó, algo muito próximo, e a gente não tem as referências. Todas as citações e as referências que nós temos, culturalmente, na literatura também, começa da Grécia. Então, ouvir, não é, alguém que fale sobre isso, né, de uma forma, né, eu achei didática a forma que você falou isso, mostrando como isso surge, né, que o mundo é muito mais amplo do que a Europa. Então, eu acho que é isso que também a gente está precisando na academia. Alguém que leve isso, mas aí, como você disse, né, tem as suas consequências, né? Você tem que ser o guerreiro e brigar por esse espaço, que realmente não é fácil. Você já não foi fácil para Aldo, não é, defender o estoicismo lá. Defender o estoicismo não, mas expor. Então já foi uma coisa complicada. Quando ele começou, não é, a estudar o estoicismo, as pessoas não entendiam muito isso na academia. Imagine algo como o hinduísmo, né? Ou a própria yoga, se você fala isso na universidade, nossa, eu não sei se com o estoicismo já foi assim, está dentro, né? Eu tenho, por exemplo, umas afinidades com filosofia oriental, né? Com Confúcio, com taoísmo,
Eu nunca tive coragem de manifestar. Eu nunca tive. É complicado. Sofrer bullying, né, cara? Sofrer bullying. Eu tô muito antes de estoicismo, eu li o Xing muito, né? Estudava muito Xing. Eu nunca tive coragem, eu até pensei assim, vou apresentar isso. Mas o pessoal vai... Realmente eu preciso... Pô, cara, vamos pensar isso em perspectiva. Você, Aldo, falando isso, ok? De receio do bullying. Pensa o Joelson falando também a questão do... Poxa, nunca tinha... Infelizmente eu não pensei também fora dessa... Isso, as minhas referências, né? Agora imagina, cara, tipo... Assim, se a gente bate cabeça e está atordoado, imagina a população, tipo, que não tem o treinamento conceitual que a gente tem. O I Ching, né, e o taoísmo são muito próximos do estoicismo, de diversas maneiras. Como você falou, são pessoas inteligentes tentando resolver, né, pensar, tentando entender a gente no mundo, né? Como que a gente fica no mundo, como que é esse mundo que muda, mas fica, por um lado muda, por outro lado é sempre o mesmo. Então eles estão refletindo sobre isso, né? Concordo. Ali, né? E nós estamos aqui, independente de que parte do mundo estejamos, né? Então há reflexões que vão se completando, vão se iluminando, certo? Vida, morte, ética, né? Eu falando de estoicismo na academia, eu sempre sofri muito, até hoje, né, Joel? Você estava no grupo do WhatsApp, aí os mestrandos, meus mestrandos doutorandos. Fulano falou que estoicismo é autoajuda. Quer dizer, o mero fato de servir para alguma coisa já é sinal de negativo para essas pessoas, entendeu? Filosofia que não serve para nada. Você lembra, né, Aldo? Em 2007, eu coloquei Aristóteles para dialogar com a rede social, com o Orkut. Eu li o livro 9, né, sobre a amizade, a ética de como, que fala assim, como é que Aristóteles, né, veria o Orkut, né? Nessa época, a rede social. Nossa, quando esse texto saiu, que ela não publicou... Uma heresia, né? Foi isso mesmo. E veio de professores, não de colegas. Hereges. De alguns... Aqui, ó. A Van Premier. Aí, ó. Você está mostrando isso publicamente, ó. Você vai ter... É a primeira vez. Por sua consequência e risco, né? Aquele programa de... Por sua consequência... Olha... Edite, me tire dessa parte. Uma taxa preta, assim. Né? Isso, na edição coloque o meu rosto, né, esfumaçado, né? Aquela... Então são coisas assim, muito sofisticadas conceitualmente, cara. Para quem gosta de filosofia e assim, você pegar a psicologia budista é um negócio impressionantemente sofisticado, assim, muito bom, assim, com aplicações para ajudar pessoas. Não, me deu um vazio intelectual quando eu ouvi você falar, incrível. Nossa, como é que eu não vi isso ainda? Como eu não cheguei... O mundo é vasto. Marcos, aproveitar e convidar você aqui para fazer parte, pelo menos como membro honorário do Pórtico. Você não precisa fazer nada, só quem você já é, que você já está fazendo muita coisa. Né? É verdade, não precisa acrescentar mais nada. Não precisa ficar falando besteira, né? Assim, besteira que eu falo. Faça o que você está fazendo, né? E está uma maravilha, realmente fantástico. Algumas palavras finais para essa entrevista? Agradecer, cara. Agradecer pelo espaço, conversar com um amigo, conhecer o Joelson também, que eu tinha conhecido pelo vídeo sobre o racismo e tal. Contem comigo, estamos juntos. Acho que a filosofia é perigosa, a gente tem que tomar cuidado, mas ela também pode ser assim como, sei lá, uma arma pode ser perigosa, ela também pode ajudar para muita coisa, né? Saber usar bem ela, né? Eu acho que é muito perigoso você ter uma narrativa única para qualquer coisa, assim, né? Você tem que ter várias narrativas, várias perspectivas, se enriquece e evita abusos, okay? Abusos, né? Essa narrativa única do Deus único, da verdade única e da razão única é uma balela, isso é perigoso, né? Tem muita gente sofrendo em função disso. Acho que a gente deveria pelo menos ajudar, não atrapalhar as pessoas com esse tipo de discurso, né?
é isso.